Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens, vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale. Mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale. Mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, de 13 a 22. Esse evangelho que está nesse capítulo, ele é marcado com Jesus fazendo essas censuras aos mestres da lei e aos fariseus. Esse ai aqui está dizendo: se vocês não mudam de vida, se vocês não se convertem, vejam o que vai acontecer com vocês. Vocês precisam mudar de vida. Se nós olharmos assim de uma forma tão superficial, nós vamos ver que Jesus, poderíamos até dizer que Jesus estava indo contra a caridade. Você vê que Jesus, ele não dá voltinha. Ele já fala direto: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens, vós, porém, não entrais, está vendo? E ainda mais quando Jesus diz: vocês percorrem quilômetros em busca de uma pessoa para se converter, e quando as converte, vocês as torna pior do que antes, tornando elas merecedoras do inferno. Mas por que Jesus fala com tanta firmeza e olhando assim de forma superficial, com tanta rigidez? Porque com os fariseus não dava para dar volta, não. E os mestres da lei. Era preciso falar com essa intensidade que Jesus estava falando. Eles precisavam mudar de vida. Eles precisavam, meus irmãos, se converter. Não dava para brincar com eles. Às vezes tem pessoas que não dá para dar volta. É preciso falar com toda a firmeza. Mas ao mesmo tempo em que Jesus falava com eles dessa forma, Jesus estava levando cada um deles a uma chamada de consciência para que eles pudessem, nessa chamada de consciência, eles se converterem. Era para eles pensarem. Tem uma passagem
no Evangelho de São Lucas, que Jesus vai dizer que os mestres da lei e os fariseus, eles tiveram toda a oportunidade e eles poderiam ter se convertido, mas como eles não se converteram, eles frustraram os desígnios de Deus de salvação na vida deles. Você está compreendendo? Quantas pessoas que têm frustrado o desígnio de salvação que Deus tem dado. Deus tem dado oportunidade para se converter. Deus tem dado e levado pessoas para que elas pudessem, através daquele diálogo, mudar de vida. Mas tem aquelas que estão com o coração totalmente fechado, ao ponto de não quererem mudar de vida. Interessante, estava me recordando que uma vez eu fui num velório e ali eu estava fazendo a encomendação do corpo da pessoa e de repente eu percebi, né, que tinha uma pessoa assim que estava lá atrás. Eu fui, né, eu acabei de fazer ali a celebração, já tinha feito a homilia, tudo. Eu fiquei ali em pé, aí a pessoa veio na minha direção, ficou ali do meu lado chorando. E ela dizia para mim: Padre, aquelas pessoas que estão ali são parentes, são os meus parentes, mas eu não quero chegar lá porque eles não vão me acolher, eles não vão me receber. Foi uma situação que nós vivemos lá no passado. Ela não entrou em muitos detalhes, mas eu vendo o coração partido daquela pessoa. E diante daquele velório, diante do falecido, teve um momento que eu até na homilia eu disse que nós não podemos ficar com um problema de consciência, porque Deus pode nos levar a qualquer momento. E o que foi que eu fiz? Eu me dirigi a alguns dos parentes, perguntei para eles quem era aquela pessoa, eles falaram. Aí eu disse: vai lá dar um abraço, vai lá. E a pessoa ficava perguntando: mas por quê? A pessoa falou alguma coisa? Eu disse: não importa, vai lá. E aquelas duas pessoas e outras foram lá, deram um abraço, conversaram ali um pouquinho. Naquele momento aconteceu um momento ali de reconciliação, um início de uma reconciliação diante do falecido que estava ali. Ali poderia ter acontecido de forma contrária. Não, eu não quero saber, eu não vou lá. Mas as pessoas foram. Porque nós não podemos, meus irmãos, ficar com problema de consciência. E precisamos resolver tudo que nós precisamos resolver antes que o Senhor nos chame. Os fariseus, os mestres da lei, continuaram com aquele coração que eles estavam. Eles não abriram o coração. E depois Lucas vai dizer que eles frustraram os desígnios de Deus de salvação para a vida deles. Você compreende? Houve uma frustração. Deus tinha tudo para salvá-los. Deus tinha tudo para que eles pudessem se voltar para Deus. Deus tinha tudo para que eles pudessem se converter. E Lucas vai dizer que Jesus naquele momento havia dito:
justamente isso. Eles frustraram os desígnios de Deus. Jesus estava dando aquelas chamadas para ver se eles se convertiam, para ver se eles mudavam de vida. Hoje a igreja celebra um grande homem que se tornou depois da conversão dele, se tornou um bispo e doutor da igreja, Santo Agostinho. Santo Agostinho poderia ter frustrado os desígnios de salvação que Deus tinha para com ele. E olha que não foi fácil. A conversão de Santo Agostinho é atribuída às orações da mãe dele, anos e anos e anos rezando pela conversão daquele filho que ela tanto amava. Mas parecia que ele não iria se converter, parecia que ele não iria mudar de vida. Passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, 4 dias, 5 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Alguns autores que escrevem a vida de Santo Agostinho vão justamente dizer que depois de 30 anos, mais ou menos, de oração da mãe, ele acabou se convertendo. E como foi a conversão de Santo Agostinho? Santo Ambrósio estava fazendo uma homilia e ali foi lido o capítulo 13 da carta aos Romanos. O dia se adianta, o dia vai passando e é preciso que nós nos convertamos. A noite está chegando, é preciso haver mudança de vida. E quando Agostinho, ele viu aquela frase, tocou no coração dele. E aí houve a grande conversão que ele tanto precisava. E aí acontece a salvação que a mãe tanto pedia, que a mãe tanto rezava, e acontece a conversão de Santo Agostinho. Enquanto a pessoa está viva, há esperança de conversão. Enquanto a vida, há esperança. Não podemos perder a esperança. De repente você está aí na tua casa rezando, pedindo pela conversão de algum parente seu e muitas vezes você fica achando que não vai dar certo. E como dizem as pessoas, quanto mais reza, parece que pior fica. Não, quanto mais reza não é que parece que está piorando, não, está melhorando. É por isso que está havendo essas coisas, é por isso que você está percebendo. Claro, Satanás, quando ele quer segurar alguém na vida dele, e ele sabe que as orações levam realmente à conversão do outro, ele começa a ficar mostrando situações para a pessoa achar que não terá jeito, mas tem jeito, e é preciso rezar sem jamais desanimar. Não desanime de rezar. Enquanto você estiver vivo, reze. Eu estava me recordando agora também uma situação de uma pessoa que ela estava contando para mim, que ela rezava tanto pela mudança de vida da outra, e rezava, era uma mãe que rezava, e nada de se converter, mas quando a mãe morreu, a pessoa se converteu e até se tornou sacerdote. Que coisa, que bênção! Claro, Santa Mônica não foi preciso que ela morresse, porque ela viu a conversão de Santo Agostinho. Graças a Deus, o sonho de Deus, o desejo de Deus não se frustrou na vida de Santo Agostinho, porque ele abriu o coração. É através da oração que as pessoas mudam. Mas infelizmente, meus irmãos, esses fariseus
não mudaram de vida. Foram com o intento deles de matar Jesus e foi até o fim. Só 2 fariseus que nós sabemos que aconteceu uma conversão na vida dele. Um, Nicodemos, que nós vemos lá no capítulo 3 do Evangelho de São João, que ele costumava ir ao encontro de Jesus. E o outro, o grande fariseu, São Paulo. São Paulo que perseguia tanto os cristãos, pediu até uma autorização para poder prendê-los e, se fosse preciso até matar, até matava. São Paulo que estava ali aos pés do diácono Lourenço, e ele viu os homens matando o diácono Lourenço e ele estava lá. Mas ele se converteu, ele mudou de vida e se tornou o grande São Paulo, o convertido, o São Paulo apóstolo, aquele que mudou de vida. Esses são os 2 fariseus. Os outros, nós não temos assim nenhum detalhe de conversão, de mudança de vida. Mas agora eu pergunto para você, e você? Você está precisando mudar? Tem alguém que você está rezando? Para a pessoa que você está rezando, não desanime, mas você está com o coração fechado? Deus está chamando a sua atenção e Deus provavelmente já enviou até pessoas para que houvesse essa mudança. Você está mudando ou não? O que você está esperando? Quantas vezes Deus nos coloca diante daquela pessoa que necessita de uma reconciliação? Não feche o seu coração. Se você tem alguma coisa com alguém, vá em busca dela. Vá em busca dessa pessoa e peça a Deus a graça de que, através desse encontro que você tenha com ela, aconteça a conversão e a mudança de vida, porque nós precisamos mudar, nós precisamos ser de Deus, nós não podemos mudar. Não tenhamos um coração fechado como o coração dos fariseus e dos doutores da lei. Foram chamados à atenção, mas não quiseram mudar de vida. Foram chamados à atenção. Repito, não quiseram mudar de vida. De que adianta o nariz empinado? De que adianta o coração fechado? De que adianta não querer se abrir às oportunidades que Deus dá? Um dia, meus irmãos, nós teremos que ir ao encontro de Deus para prestar conta dos nossos atos. E como será? E é importante notar uma coisa, meus irmãos. Quando nós chegamos diante do tribunal de Deus, nós não temos nada a dizer. Só Deus falará. E imagina nós não podermos poder se defender, ficar calado. E nós tivemos toda a oportunidade aqui na terra de mudança de vida. Tivemos toda a oportunidade aqui na terra de vivermos a reconciliação, de vivermos a mudança e não mudamos. E depois chegar diante de Deus e Deus dizer assim: ide para o fogo eterno, como Jesus fala hoje aqui para os fariseus. Ai de vós, fariseus hipócritas! Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedores do inferno, 2 vezes pior do que vós. E ao mesmo tempo, Jesus fala também que eles não se tornam também merecedores do céu. Precisamos ser merecedores dos céus. Olhemos para Nossa Senhora e peçamos à Virgem Maria que ela venha em nosso auxílio,
que ela nos socorra diante de toda e qualquer situação que estejamos vivendo. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.